aumentar, mas vamos dizer assim, são muitas possibilidades. Salvar, tá? O que é o legal aqui? Você tem salvar em meus lugares, salvar lugar como e salvar meus lugares. Primeiro de tudo é que na aba lugares, né, a gente tem meus lugares e tem lugares temporários. Basicamente, como que funciona? Meus lugares são os dados que você organiza para sempre ter disponível aqui, independente de quando que você for usar a sua ferramenta Google Earth, né? Então, quais são os dados que eu pessoalmente coloco aqui? Um banco de dados, um banco de dados de cliente, informações de um cliente que eu quero revisitar posteriormente, ou alguma coisa assim que sempre deve estar aqui disponível, tá? Então, se eu fechar agora, abrir daqui a pouco, abrir daqui um mês, ele tem que estar aqui, né? E os lugares temporários são exatamente os dados temporários que você está gerenciando aí, trabalhando, né? Então, essa é a diferença. Quando você tem lugares temporários e você quer salvar esses dados que estão como temporários em meus lugares, que são os dados que vão ficar ali até você excluir, você salva em meus lugares, tá? Você tem como salvar tudo que está ali no lugares temporários, ou que seria isso aqui, né? Que você salva tudo que está na aba lugares temporários. Se você tem 100 kml, por exemplo, você vai salvar o 100 dentro dos meus lugares, ou de um em um também. Posteriormente, na hora da gente abordar sobre esses lugares aqui, eu vou explicar certinho, tá? Então você tem como, por exemplo, hoje eu tô com essas 3 pastas aqui. Então no final do dia eu vou ter adicionado mais 2, tá? Para você ter certeza que está salvando em meus lugares aqui, só para ter certeza que vai manter aí, né? Você salva os meus lugares novamente, entendeu? Você consegue salvar novamente só para ele atualizar ali e tentar manter esse arquivo ali. E depois você tem aqui separado, né? Então, esses 3 aqui, eles estão relacionados aos dados, né? Que inclusive tem esse salvar lugar como se você estivesse exportando o seu dado em algum diretório específico, né? Então, basicamente você tem a opção de deixar em lugar temporário, tá? Deixar em meus lugares e salvar lugar como, que é exportar os dados em alguma pasta, algum diretório na sua máquina, né, no seu computador. Qual que, por experiência, eu vou dar uma dica. Qual que é a forma ideal de você trabalhar com esses dados? Se você está organizando um banco de dados ou algumas informações que são importantes que você não pode perder, sempre antes de fechar o seu Google Earth, salve num diretório do cliente, tá? Recomendo que salve, realmente salve. Por quê? Porque muitas vezes os dados que estão aqui em meus lugares, eles acabam se perdendo, tá? Sendo não ficando aqui. Então daqui a pouco você tem um baita no banco de dados com 300 feições que você já organizou e daqui a pouco amanhã você abre e já não está mais aqui. Então não tem como recuperar. Para recuperar, eu já vi algumas formas, mas não garante. Então, sempre por segurança, salve em algum lugar esses dados, né? Não deixe eles apenas aqui no cachê do Google Earth Pro, porque pode dar problema. E já aconteceu comigo, eu já perdi muita informação que eu tive que retrabalhar de forma, vamos dizer assim, ineficiente para poder gerar novamente esses dados.